tudo isso faz com que a gente pense, qual é o caminho para o Supremo? É a nomeação de alguém que tem a confiança exclusiva do Lula? E esse ponto, o Zanin seria uma excelente opção? Ou o projeto é realmente mudar a forma de nomeação do Supremo? O que você achou da entrevista do Reinaldo Azevedo com Lula, em especial naquela parte onde se fala da nomeação de ministro do Supremo, né? E o nome do Zanin colocado ali como alternativa, o Lula não diz não, né? Meio que fala, olha, meu compadre, gosto dele e tal. O que você achou? Eu acho o seguinte, eu acho que o Lula ele não se posicionou categoricamente. Ele disse, olha, hoje, se eu nomeasse o Zanin, seria compreensível, ele cresceu muito, e etc. Ou seja, ele não colocou o Zanin fora do baralho, certo? E fez um elogio ao seu advogado, Cristiano Zanin. Mas também não se posicionou dizendo eu vou nomeá-lo. Até porque, vamos colocar, a vaga não existe ainda, o que seria uma tremenda indelicadeza dizer eu vou nomear A ou B. Isso só se faz depois da vaga estar vaga. Tá? Eu diria que nós temos publicamente aí conhecidos 4 candidatos, né? O Zanin, que não se sabe, há informações de que é e que não é candidato, tem horas que se diz que ele é candidato, tem horas que se fala que não é candidato. O Zanin tem uma medalha que ninguém retira. Ele foi o advogado que, na defesa do Lula, obteve a vitória da anulação do processo do Lula. Ponto. Certo? Isso é um fato. O outro candidato seria, dizem, apoiado pelo Lewandowski, Manuel Carlos, que foi secretário do Supremo, assessor do Lewandowski. E os 2 outros candidatos, Pedro Serrano e Lênio Streck. Mesmo sem me opor, e nem poderia, ao Cristiano Zanin, o fato é que, na minha visão, nós teríamos que fazer um projeto do Supremo Tribunal Federal do tamanho do projeto que o Lula teve na sua política internacional. E, para isto, nós teríamos que ter nomes conhecidos internacionalmente e reconhecidos, como o Zaffaroni foi na Argentina. E esses nomes estão nos 2 últimos candidatos, né? O Lênio Streck e o Pedro Serrano. Mas é preciso saber o que o Lula, que é o presidente da República, compreende de projeto do Supremo Tribunal Federal. Agora, Fernando, deixa eu só fazer uma parte aqui. Das outras vezes que as pessoas disseram, indica fulano, indica Beltrano, indica Cicrano, o PT se deu mal, né? Porque eu me lembro que o pessoal ficava, Luiz Roberto Barroso é muito progressista, um cara super progressista, tem que indicar. Isso eu ouvi dentro da OAB, e aí chega na hora de né? Faquin também. Faquin teve campanha. Do MST, chega lá. Então, e exatamente o que aconteceu
em relação às nomeações anteriores do Supremo Tribunal Federal, e que geraram toda a crise que nós estamos vivendo hoje, porque o Lula não seria preso se as nomeações não tivessem erradas, não teria Lava Jato se as nomeações não tivessem erradas, nós não teríamos tido o desvio que tivemos, eu cito alguns, prisão de senador da República. Delcídio de Amaral foi preso, o Aécio Neves recebeu uma tornozeleira, isso está no meu livro, Geopolítica da Intervenção. Veja, defendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal, porque nós não somos bolsonaristas que atacam o Supremo como instituição. Mas isso não nos impede de apontar erros que o Supremo Tribunal Federal cometeu. Erros como prisão de senador da República, como colocar tornozeleira eletrônica, como permitir os desmandos da Lava Jato com um juiz que todo mundo sabia que não era competente, do Paraná. Quer dizer, então é o seguinte, tudo isso faz com que a gente pense, qual é o caminho para o Supremo? É a nomeação de alguém que tem a confiança exclusiva do Lula? E esse ponto, o Zanin seria uma excelente opção? Ou o projeto é realmente mudar a forma de nomeação do Supremo? Porque, veja, o Temer nomeou Alexandre de Moraes. Por quê? Porque era seu ministro. Não é isso? O Bolsonaro nomeou 2 pessoas para o Supremo Tribunal Federal. Um foi seu ministro, o outro tinha sua confiança. Então, a pergunta é, será que o projeto do Supremo Tribunal Federal, além do governo Lula, é nomear quem tem a confiança do presidente da República? Ou é tentar desenvolver uma nova forma, um novo conceito de nomeação que seja através da história de vida do sujeito e da academia? E se nós tivéssemos um critério como este, não teria entrado nenhum dos outros ministros do Supremo Tribunal de nomeação, seja do PT ou seja dos governos posteriores. Porque, veja, nós não tivemos mais um Hermes Lima, um Vitor Nunes Leal, um Evandro Lins e Silva no Supremo. Nós não tivemos mais um Sepúlveda Pertence no Supremo. Tem razão. Ou seja, os grandes nomes que concebiam o Supremo Tribunal Federal não existem mais. Então, essa é a grande questão que nós temos que debater. Porque nós tínhamos que encaminhar o Supremo para um novo projeto em que os nomes sejam, eu não digo insuspeito do ponto de vista... tem que ser insuspeito em relação ao conhecimento jurídico, ou seja, reconhecimento na academia do nome jurídico e, óbvio, se o nosso governo é progressista, além desse reconhecimento, uma militância do lado da esquerda. Aí eu pergunto, quais são os outros nomes neste critério, além de Helena e Pedro? Né? Porque é o seguinte, por exemplo, o Toffoli não tem nenhum mestrado. Pois é. E é outro que a gente viu o que virou, né? Vamos ser francos. A pergunta é... Desde o mensalão foi o único... Chamou o golpe de 64 de revolução. Então, notório genuíno. Aí a pergunta... genuíno. Então, notório saber jurídico. Eu me pergunto, quem não tem nem mestrado, nem doutorado, tem notório saber jurídico na área? Então, agora, se o Lula chegar à conclusão, para mim, isso não é o critério é confiança absoluta, e eu considero notório saber jurídico independente
do reconhecimento acadêmico, é uma forma de se conceber. Eu acho que nós tínhamos que mudar esse tipo de nomeação. Não em razão do governo Lula. Eu não acho que o Lula indicaria errado, porque os erros também não foram do Lula, né? A maioria dos erros não foram do Lula. Foram das nomeações posteriores. O Toffoli não foi nomeado pelo Lula, né? O Toffoli Mas foi. O Toffoli foi. Foi. Então, foi um erro. A Dilma foi Fux, Fachin, né? Fachin. O Lula foi o algoz do mensalão, foi o Joaquim Barbosa. E o Alexandre de Moraes foi pelo Temer. Olha aí. Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique. Foram os que mataram do peito muito desse processo. Aliás, ontem eu falava, né, conversava. Olha, gente, tudo bem, eu tinha muitas restrições do Alexandre de Moraes e ainda acho que mantém boa parte delas em relação a muitas coisas que ele fez no passado. Mas talvez, se não fosse ele no inquérito das fake news, a gente não teria segurado esse processo democrático e o Lula não teria vencido as eleições. A diferença foi muito pequena, e tem muito a ver com a coragem dele de impedir que o Estado fosse mais utilizado ainda para um grande golpe eleitoral. Né? Eu concordo, mas eu preciso fazer uma observação. Veja, eu concordo que o Alexandre de Moraes foi corajoso e essencial para que o golpe não tivesse sido dado. Isso é fundamental. Mas a minha crítica institucional ao Supremo Tribunal Federal é que o Supremo cavou o abismo que fez com que o bolsonarismo subisse, com a prisão do Lula, com as distorções, com a decisão. Veja, a prisão do Lula não foi só a prisão do Lula, foi um desvio em relação à presunção de inocência. E vamos colocar que o último voto foi da Rosa Weber, que gerou a prisão do Lula. Então, veja, o seu som está... Foi a Carmen Lúcia, não? Não, o último voto foi da Rosa Weber. Tá? Mas a Carmen Lúcia também votou... Eu achei que ela era presidenta do Senado e deu o 6º voto, não foi, não? Não, porque o último voto, a Rosa Weber disse... Eu sou contrária à prisão antes do trânsito em julgado, mas eu vou aqui pela colegialidade, né? Mas vamos contar que foram os votos de nomeados pelo PT. Mas é o seguinte, e aí, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal ficou sozinho. Ele cavou o caos, deixando o ataque da Lava Jato ao mundo político, porque caiu na esparrela de acreditar que cabia à magistratura a purificação da classe política. E, em razão disso, quando o radicalismo de direita subiu e o Supremo e os seus ministros passaram a ser atacados pessoalmente, ninguém mais defendia o Supremo. Passou o Supremo ter que fazer um inquérito para se autodefender. Então, realmente, o Alexandre de Moraes foi fundamental. Mas faço a crítica que é necessário, uma hora, conseguir voltarmos à plena normalidade, porque o Supremo, não é possível que o Supremo tenha que, sozinho, ainda hoje, manter a tutela do regime democrático sozinho, porque ainda está mantendo, não só no momento da eleição. Por que o Alexandre de Moraes até agora não declinou para a primeira instância o julgamento dos crimes antidemocráticos? Porque não se tem confiança na primeira instância e no Ministério Público ainda. E vou aqui fazer outro elogio ao Alexandre de Moraes, por essa última decisão dele, que declarou a competência da Justiça Comum para o julgamento dos crimes dos militares envolvidos nos atos golpistas.
Fernando, parênteses. Com base, sabe no quê? No depoimento de uma fonte da Polícia Federal ligada ao GSI. Sabe que fonte é essa? A sua fonte. Da Fórum. Ou seja, a mudança de padrão, de patamar, porque as pessoas falam jornalismo, né? Vocês não fazem jornalismo. A mudança de padrão que isso estabelece, né? A partir de agora, se deve à denúncia feita por esse servidor público para a revista Fórum, o jornalista Henrique Rodrigues, né? Que eu, assim, já falei isso, acho que mudou a forma como eles passaram a agir. O Heleno reagiu no dia seguinte no Twitter, desqualificando a Fórum, desqualificando o jornalista. O que é um elogio, né? Que foi um elogio, evidente, e que foi para a gente o sinal de que a gente está fazendo o jornalismo certo. Né? Mas e aí a fonte nos disse, eles mudaram a operação, estão com medo, começaram a... Porque quem que estava entregando? Né? E nesse sábado foi publicado um texto meu e do Lênio exatamente indicando isso, né? Que a gente não conseguirá fazer a justiça do futuro olhando para o passado, 1985, da Argentina. Nós não conseguiremos fazer a justiça do futuro sem declarar a competência da justiça comum para julgar esses militares. Agora, lembrar você que o Alexandre de Moraes também, uma semana antes, votou favoravelmente a constitucionalidade, o que eu e Lênio somos contra, da alteração no governo Temer da competência para julgar crimes dolosos contra a vida de civis, feitos por militares. Então, você vê que ele, com uma mão, é lógico, agradou os militares nisso, que eu sou contra, acho que temos que julgar os crimes dolosos contra a vida de civil, tortura de civil, tem que ser competência da justiça comum. E, na outra mão, apontou que os crimes contra a ordem democrática têm que ser julgados pela justiça comum.